Boa noite. Janaína Portela assume presidência do Conselho da Escola Legislativa. Nós temos uma estrutura em que vai estar agora, inicialmente se deflagrando a organização e construção do regimento interno. Foi no último encontro, a última reunião, feita a votação em que eu restei eleita presidente do Conselho Superior da Escola Legislativa e nós teremos pela nossa estrutura um coordenador da Escola Administrativa que neste ano será exercido este cargo pelo vereador Michel. Programa de enfrentamento ao feminicídio passa pela discussão da pauta. Para a vereadora, é fundamental a atuação do poder público para enfrentar essa situação, prevenindo atos de qualquer violência, garantindo o direito à sua proteção e de seus familiares. Agora, no canal da comunidade. A Escola Legislativa foi criada em outubro do ano passado e, na última semana, foi formado o Conselho para implementar efetivamente o órgão na Câmara Municipal. A vereadora Janaína Portela assumiu a presidência deste grupo. Nós temos uma estrutura em que vai estar agora, inicialmente se deflagrando a organização e construção do regimento interno. Foi no último encontro, a última reunião, feita a votação em que eu restei eleita presidente do Conselho Superior da Escola Legislativa e nós teremos pela nossa estrutura um coordenador da Escola Administrativa que neste ano será exercido este cargo pelo vereador Michel de Oliveira, que foi o proponente dessa estrutura que restou aprovada nesta casa. Nós estudamos o projeto da Câmara de Santa Rosa, Escola Legislativa de Santa Rosa, da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e tivemos a oportunidade de visitar a Câmara Municipal de Maringá, visto que de todas essas, a que mais nos chamou a atenção, que o projeto estava em andamento no ano que a gente resolveu estudar essa matéria, que foi 2021, foi a de Maringá. Como falei, fomos até a cidade, conversamos com a Procuradoria da Casa e com o Departamento da Escola Legislativa lá na cidade. Pudemos conhecer, eu até peço licença para poder mostrar aqui para a comunidade um pouquinho dos informativos lá. Aqui também o estágio do conhecimento. E o que a gente pode melhorar aqui em Passo Fundo realmente é como fazer as pessoas participarem desse projeto, de maneira que seja algo atrativo, tanto para estudantes do nosso ensino médio, que o Parlamento Jovem ele vai para estudantes direcionados do nosso ensino médio e estudantes das nossas universidades de Passo Fundo, que também o projeto contempla. Nesse caso aqui, contemplado como um estágio do conhecimento, né? Um nome fantasia, por enquanto, que pode ser transformado. Então, a gente vai chegar até essas pessoas de uma maneira atrativa, né? Pensa que bacana você que está me assistindo, você ter a oportunidade de poder criar projetos de lei, de ter a experiência de participar ativamente da produção legislativa da Casa do Povo, podendo fazer leis, projetos, né? Podendo também participar de sessões plenárias. Olha que bacana isso, né? Então, essa é a oportunidade que a gente quer proporcionar para a nossa comunidade com a Escola Legislativa. E que nós possamos contribuir com a nossa experiência, o nosso conhecimento, nós vereadores e toda a estrutura administrativa da Câmara, trazendo a proximidade a todos dos direitos, deveres e desta Casa Legislativa, suas atribuições, competências. Afinal de contas, estamos aqui para produzir leis em benefício do cidadão. No ano passado, uma atividade aconteceu de forma experimental. Alunos da Escola Arco Verde conheceram os principais espaços da Câmara. Durante a visita, o grupo teve acesso à história dos parlamentares que contribuíram para o desenvolvimento do município. Na sequência, eles puderam assistir aos vídeos do projeto Entendendo o Legislativo, desenvolvido pelo setor de comunicação social.
com o objetivo de contar sobre o funcionamento da Câmara Municipal de uma maneira simples, de fácil entendimento para todos que nos acompanham através das plataformas digitais. Através de textos, imagens e vídeos, transformamos o conteúdo do regimento interno da Câmara de Vereadores em uma comunicação simples, possibilitando que os cidadãos pasfundenses, eleitores dos representantes da Casa Legislativa, conhecessem a dinâmica dos processos e entendessem os procedimentos, prazos e burocracias que envolvem a tramitação das demandas da comunidade que são protocoladas no Parlamento. A série Entendendo o Legislativo contou desde a posse do prefeito e vereadores, composição da mesa diretora, a formação do colégio de líderes e das comissões representativas, permanentes e temporárias. Explicou as diferenças das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes e sobre os protocolos que devem ser seguidos em cada uma delas, observando as ocorrências do trabalho legislativo, respeitando e interpretando o regimento. Apresentou todos os tipos de proposições que ingressam no legislativo e as formas de tramitação que cada uma delas, que podem ser projetos de lei ou de resoluções, indicações, pedidos de informações e de providências, moções, emendas e decretos legislativos. A série de matérias também abordou sobre os procedimentos especiais que fazem parte do trabalho legislativo, que demandam trâmites igualmente especiais, bem como sobre relações do Legislativo com o Executivo e demais autoridades municipais. Todo o conteúdo da série Entendendo o Legislativo está disponível nas plataformas digitais da Câmara Municipal. A visita encerrou com a realização de uma dinâmica de debates, onde alguns alunos tiveram a oportunidade de ocupar a tribuna. Cada estudante argumentou sobre o tema pré-estabelecido pelos professores que acompanharam a atividade. O meu componente trabalha com vivências juvenis, então coloca os estudantes como protagonistas, né? Eles tendo voz, tendo participação, né? No cotidiano. E temos uma disciplina de direitos humanos que ensina eles a enxergar o que são os direitos e de que forma eles podem ser acessados, e em conexões com o mundo eles entendem como as realidades em que eles vivem, particularmente aqui, também acabam sendo parecidas em outros diferentes lugares. A gente discute muito sobre isso, só que vir aqui e discutir com pessoas que vivenciaram isso ou defendem esse tipo de coisa é muito mais impactante do que a gente discutir entre a gente mesmo. Por mais bom que sejam essas conversas, por mais justas que sejam essas conversas de opiniões, é muito mais impactante quando você conversa com as pessoas que estão aqui em cima. Além da vereadora Janaína Portela, fazem parte do conselho as vereadoras Ada Munareto e Regina Costa dos Santos, e os vereadores Inharã Carvalho, Wilson Liu e Michel Oliveira. Após isso, a construção do regimento, nós estaremos começando um cronograma de execução de atividades em que, sim, haverá muitos convites, convênios com a comunidade, com escolas, e os nossos jovens poderão participar mesmo de produção e simulação de projetos de lei ou, por que não, produzirem propostas para apreciação, inclusive, da nossa Casa Legislativa. Todo o cenário é muito democrático, é muito salutar que tenhamos ideias de nossos jovens que vivem em nossa cidade e têm condições de contribuir com suas vivências, suas poucas, mas às vezes muito reais experiências, trazendo a nós um tanto também de conhecimento. Afinal de contas, a gente sempre refere, né? Todos que ensinam, aprendem, e todos que aprendem, ensinam. E é assim que a vida democrática se apresenta em sociedade. E no próximo bloco você vai conhecer o programa de enfrentamento ao feminicídio. O projeto sobre esta pauta já passou pela discussão em plenário. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física, xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência.
primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. Seu cachorrinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos cães, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose de 21 a 30 dias após a primeira. A terceira, de 21 a 30 dias após a segunda, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu amiguinho. A vereadora Regina Costa dos Santos apresentou um projeto de lei para instituir o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio. Uma das justificativas é mudar a realidade em Passo Fundo, que está entre as cidades mais violentas para as mulheres. Para a vereadora, é fundamental a atuação do poder público para enfrentar essa situação, prevenindo atos de qualquer violência, garantindo o direito à sua proteção e de seus familiares. A gente vem falando muito sobre a questão do feminicídio, a realidade do município de Passo Fundo, onde infelizmente não é algo que nos orgulha. Passo Fundo é uma das cidades mais violentas para nós mulheres do estado do Rio Grande do Sul. E quando se trata do feminicídio, ele é a terceira cidade do estado com maior índice. Então não só é a cidade mais violenta para nós mulheres, mas é uma das cidades onde mais se morre, né, por feminicídio. Então é um dado preocupante. Nós precisamos de políticas públicas sérias que venham ao encontro de fazer o enfrentamento dessa realidade. Juntamente com a vereadora Eva, que é coautora do projeto, nós encaminhamos uma minuta onde vem ao encontro de trazer uma série de medidas para fazer este enfrentamento. É o programa que institui, né, uma política pública voltada ao feminicídio. Então, um programa para fazer o combate ao feminicídio no município de Passo Fundo, com uma série de medidas que vêm ao encontro de trazer várias legislações que nos últimos anos foram aprovadas, mas que ainda não foram implementadas, que vai desde a formação aos servidores para fazer o acolhimento dessas mulheres, políticas de encaminhamento ao trabalho. Nós temos, inclusive, no ano passado foi aprovado a lei do Banco de Emprego para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Esse projeto também vem ao encontro dessa lei. Nós temos ali a intenção de que, através desse programa, se tenha um protocolo padrão de atendimento a essas vítimas, independente do serviço público que elas venham a estar buscando no município. Então, com certeza, Miguel, se nós tivermos aprovado esse projeto, Passo Fundo estará dando um passo muito importante, porque são uma série de ações que vêm ao encontro a estar combatendo o feminicídio através dessa lei que estará instituindo o programa de combate ao feminicídio em Passo Fundo. Eva Valéria Lorenzato é coautora do projeto. Ela destaca que a lei pode ampliar e fortalecer a rede de apoio à mulher vítima de violência. Hoje, depois da Constituição de 1988, com todas as alterações legislativas, a Lei Maria da Penha, a gente quer entender o porquê desse ódio. E o porquê que os homens ainda acreditam que são donos das mulheres. Porque os dados aí são estarrecedores. 80% dos feminicídios acontecem porque o companheiro, o namorado, não aceita o fim do relacionamento. Ou seja, ele se acha dono. Se tu não vai viver comigo, tu não vive mais. E aí tem todo um prejuízo familiar, tem a questão dos órfãos, dessas mulheres vítimas do feminicídio, a sociedade toda, a previdência pública, né? O Sistema Único de Saúde, que já está sobrecarregado. E a partir de então, fiquei muito feliz aí com toda essa minha trajetória que eu tenho, quando recebi o convite da vereadora Regina, que é a autora do projeto, que cria o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio, porque é mais um instrumento
que cria, assim, traz os objetivos, que nós podemos criar, ampliar e fortalecer a rede de apoio à mulher vítima de violência, aumentar e fortalecer os programas educacionais, por exemplo, trabalhar mais fortemente aí com a delegacia especializada, com o próprio Conselho da Mulher, com a Defensoria Pública, Poder Judiciário, Executivo Municipal e todos os atores aí e gestores da nossa sociedade que sabem a importância que tem das mulheres poder viver sem medo, viver de forma livre, fazer suas escolhas, ter o direito de trabalhar, de estudar, de sair de casa o horário que for, sem medo de ser estupradas, né, de ser mortas. Então, estou muito convencida e trabalhando fortemente aqui com os colegas vereadores para que finalmente esse projeto seja aprovado. E o que demonstra também que nós estamos em sintonia com o debate nacional, né? Há poucos dias o Congresso Nacional aprovou ali uma legislação que ampara os órfãos das mulheres vítimas de feminicídio. Então, esse tema é atualíssimo, nós queremos buscar mecanismos de enfrentamento e eu acho que Passo Fundo não pode ficar de fora. Qual que é o meu entendimento? A gente não pode chegar a ter o feminicídio. Então, neste processo todo, aonde a mulher faz a denúncia, busca a medida protetiva, precisa ter um processo diferenciado aonde se olhe para essa mulher, esta família, inclusive para este agressor, para que não se chegue ao feminicídio. Acho que a gente não pode só pensar na política pública voltado à ação em si da Brigada Militar, que faz um excelente trabalho no município de Passo Fundo, mas é como a gente contém, porque se a gente for ver os dados, inclusive muitas mulheres ainda não denunciam, né, não buscam a medida protetiva. Então a gente precisa de um trabalho que seja sistematizado e isso se faz com planejamento, com organização. Infelizmente, o município de Passo Fundo não trata com seriedade esta pauta. Tanto que a gente não tem ainda no município um plano municipal de combate à violência contra a mulher, coisa que outros municípios bem menores do que Passo Fundo já instituíram, que é justamente para combater isso. Eu acho que tem uma série de medidas, Miguel, que deve contribuir para que não chegue ao fato de a mulher vir a morrer por conta daquela violência que começa muitas vezes com um grito, com um empurrão e vai se tornando cada dia mais sério. A gente precisa combater o machismo na nossa cidade, que também é um elemento muito importante para acontecer a série de violências contra a mulher e chegar ao feminicídio. Então, a educação cumpre um papel muito importante nesse processo e este projeto, se ele for aprovado, a gente vai ter ali, né, objetivos, a gente vai ter ações voltadas desde a formação até o processo de acolhimento para inibir essa prática, na verdade, combater de fato com o feminicídio em Passo Fundo. E hoje tem programa inédito logo após a sessão plenária. A jornalista Cláudia Tainá conversa com a psiquiatra Patrícia Dana sobre a saúde mental das mulheres. A gente sabe que a depressão, ela configura hoje assim, um problema grave, né, de saúde. Então, configura como quase um quadro de incapacitação muito grande assim, no mundo, né, em contexto mundial. E quando a gente fala em mulheres, a gente está falando, e depressão, a gente está falando em cerca de um homem para 1,5 até 3 mulheres, né, sendo atingidas por essa patologia. Então, é uma quantidade alarmante de fato e a gente tem que ter esse olhar para isso. Quando a gente pensa, né, em por que as mulheres têm, então, essa predisposição maior, vamos dizer assim, a gente sabe que elas estão mais vulneráveis, né, às exigências sociais, exigências externas, né, e também aos estressores emocionais. Elas acabam ficando mais vulneráveis a esses contextos, né. Aliado a isso, o que a gente vê? A multiplicidade de papéis da mulher, né, hoje em dia. Então, assim, na parte em casa, no contexto profissional, né, no contexto social, elas acabam tendo que desempenhar uma série de atividades e dar conta de tudo isso é bem trabalhoso, né? No geral é super trabalhoso. Isso eu acho que também configura para que a depressão apareça com mais facilidade entre as mulheres, né? Além da depressão, quais são os outros transtornos assim que mais afetam as mulheres?
a gente pode trazer, e aparece com muita frequência, concomitantemente, então não isoladamente, com a depressão, transtornos de ansiedade, né? São os mais comuns que a gente acaba vendo. Então aí a gente encontra transtorno de pânico, transtorno, o TAG, né, que a gente chama assim de ansiedade generalizada, outros transtorno de estresse social, TEPT, né, de estresse pós-agudo, de estresse pós-traumático. Então é bem comum a gente que atende essa população de mulheres enxergar essas patologias associadas. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Fique agora com a sessão plenária que aconteceu nesta segunda-feira. Uma ótima noite e um bom início de semana.